Assim que o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, foi candidato à reeleição e está fora do segundo turno, e assim que ele manifestou apoio ao Tarcísio, ao governo de São Paulo, e anunciou apoio a Jair Bolsonaro na disputa nacional, foi um barulho tremendo dentro do PSDB, mas não só do PSDB. No secretariado do Rodrigo Garcia, inclusive com alguns que ele herdou do Dória, foi um movimento tremendo. O Rodrigo Maia, por exemplo, já caiu fora. O Rodrigo Maia, ele deixou a Câmara, falou, não, vou para São Paulo e vou trabalhar com o Dória. E aí o Dória arrumou ali para ele projetos estratégicos. Mas a ideia não era ter o Rodrigo Maia como um secretário de governo, mas como um articulador político da candidatura do João Dória à presidência da República. Então o Rodrigo Garcia, um cara que construiu uma história de contatos dentro da Câmara, por isso foi reeleito, ele ia na festa do PCdoB, festa de aniversário, Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia ia na convenção de outros partidos ali para saudar. Estou aqui com o presidente da Câmara, saudando, parabenizando por esse encontro democrático. Aí ele ia no DEM, que era o partido dele, ia no MDB, ia no PCdoB, ia no PT. Ele circulava muito bem e isso ajudou muito a ser presidente da Câmara. Ele entrou ali no vácuo aberto com a saída do Eduardo Cunha, né? Então, o Rodrigo Maia anunciou a saída da secretaria e do secretariado. Está fora do governo de São Paulo. Já estava ali meio como um elemento estranho, né? Um estranho no ninho, porque ele foi para o Palácio dos Bandeirantes para trabalhar com João Dória. João Dória se desincompatibilizou para ser candidato, Rodrigo Maia estava lá com ele para apoiá-lo. Aconteceu o que aconteceu com Dória, o Rodrigo Maia ficou no governo do Rodrigo Garcia. E claro, se o Rodrigo Garcia é reeleito, ele poderia ser um dos secretários na próxima gestão, no próximo mandato. Mas, assim que foi anunciado o apoio ao Tarcísio, o apoio ao Bolsonaro, o Rodrigo Maia decidiu cair fora. Também pediram reunião com o governador, o Sérgio Saleitão, da Cultura, também da época do Dória, Laura Machado, do Desenvolvimento Social, e a Zeina Latif, do Desenvolvimento Econômico. Muito conhecida, a Zeina Latif, escreve muitos artigos, né? Na Folha, no Estadão, o Globo, sempre há ali um artigo dela abordando questões econômicas. E também ela fazia parte ali do batalhão do Dória, daqueles que preparariam programas de governo, esse tipo de coisa. A Zeina Latif faria parte daquele time, que foi desmontado quando o Dória retirou a candidatura. Foi obrigado a retirar a candidatura pelos movimentos do PSDB. Rodrigo Garcia foi para o PSDB. Rodrigo Garcia era ali idem. Aliás, aquelas dobradinhas que tem em campanhas eleitorais, né? Candidato a deputado federal e candidato a deputado estadual. Muitas vezes eles fazem dobradinhas, como se fosse uma candidatura só, quando não é claro. Mas acabam dividindo despesas, né? Quando podia colocar aqueles cartazes nas ruas e tal, dividiam despesa. Quando não tinha dinheiro público para bancar a gastança, você tinha de buscar o recurso e tal. Ele, Kassab, Gilberto Kassab, fizeram por muito tempo uma dobradinha. E depois, no DEM, o DEM fundiu-se com o PSL, formando União Brasil,
Mas o Rodrigo Garcia já tinha um caminho traçado à parte. Algo arquitetado pelo Dória. Ó, eu vou sair candidato a presidente, você que é o vice vai assumir o governo do estado e vai ser o candidato, meu candidato ao governo de São Paulo. Porém, não pelo DEM, na época ainda era o DEM. Você vai ser candidato pelo PSDB. E ele foi para o PSDB, com o apoio do Dória. Aí o Dória ganha a prévia. Rodrigo Garcia já não tem dúvida. Bom, ele ganhou a prévia. Se ele tivesse perdido a prévia para o Eduardo Leite, bom, o acordo ainda vale, o Dória vai tentar a reeleição, não vai se desincompatibilizar. Por que ele iria se desincompatibilizar se ele não vai ser candidato a presidente? Ele ganhou a prévia. E aí o Rodrigo Garcia sentiu-se à vontade como candidato do PSDB natural ao governo de São Paulo. Porém, aconteceu o que aconteceu, jogaram a prévia pela janela, jogaram dinheiro do contribuinte, que é fundo partidário, esse troço, pela janela, jogaram a manifestação dos filiados pela janela. Aqueles que fazem parte do PSDB, nem são políticos, né? Gente que é filiada a partido e que foram lá votar, tal, se esforçaram, etc. Uma votação, cancela, adia, porque o sistema não está funcionando. Foi uma novela, até que a maioria escolheu o Dória. E depois tudo isso foi atirado pela janela, pela direção do PSDB. Claro que só foi possível porque o Dória não decolava, né? Não saía de 3, 4, 5%. E aí o Rodrigo Garcia, que é um tucano recente, converteu-se recentemente ao ninho tucano, ele decide, à revelia do partido, decide como governador manifestar seu apoio pessoal, ele não falou em nome do partido, o apoio pessoal, ao Tarcísio e ao Bolsonaro. E aí houve muito barulho e tal. A maioria dos secretários, a maioria soube do posicionamento pela imprensa, com aquele vídeo do Rodrigo já ao lado do Bolsonaro. E também o diretório estadual manifestou surpresa. O presidente do partido em São Paulo, que é o Marco Vignoli, foi informado da decisão enquanto almoçava, pouco antes do anúncio. E o fato é que eles viram como uma ação solitária. Ele não falou em nome do partido, mas é claro, ele é um governador. Chegou agora, não importa, é governador. Era vice, assumiu porque o outro se desincompatibilizou. Não importa, é o governador. Tem peso. Então isso provocou ali barulho no PSDB. Aloysio Nunes, José Aníbal, José Serra não gostaram desse anúncio. Porém, é bom lembrar, porque as pessoas, não só em rede social, mas também nos meios profissionais de divulgação de notícias, né? No jornalismo profissional, muita gente resolveu, com as manifestações do Aloysio Nunes, do José Serra, agora do Fernando Henrique, que hoje anunciou seu apoio formal à candidatura do Lula, o José Aníbal, enfim, os veteranos, além daqueles que têm uma ligação com o Alckmin, né? O Alckmin saiu faz pouco tempo do PSDB, foi pro PSB, desiludido, triste, magoado com o Dória. Primeiro porque o Dória tentou tomar o lugar dele em 18 para ser candidato a presidente. E depois porque quando o Alckmin imaginou uma aclamação tucana à sua candidatura ao governo de São Paulo, o Dória falou, não. Você tem que disputar uma prévia. Você que me ensinou que prévia é importantíssimo, é democrático, você tem que disputar uma prévia. Falou isso pro Alckmin. Se você quiser, caso o Serra, na época o Serra foi candidato a deputado, mas na época ainda especulava-se que o Serra poderia tentar a reeleição ao Senado.
ou se aposentar, né? Até pelos problemas de saúde e tal, se aposentar. E aí o Dória falou pro Alckmin, se o Serra quiser ser o candidato, a preferência é dele, porque ele já é senador. Mas eu tenho certeza que se você se candidatar à Câmara Federal, você se elege. E aí, se o Alckmin já se sentia magoado, traído pelo Dória, depois dessas falas, ele decidiu que sairia do partido, né? Já que não conseguiria retomar o controle do partido, ele que não só foi candidato à presidência da República em 18, mas era o então presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin. E aí, o Alckmin saiu e tal, mas ainda tem aliados ali dentro e tal. Então, essa gente toda está manifestando apoio ao Lula. O Garcia, não. Ele é Tarcísio e Bolsonaro. E o presidente do PSDB no Rio Grande do Sul também é Bolsonaro. Claro que lá ele tem candidato ao governo de São Paulo, do estado, o governo do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, né? Mas o candidato dele à presidência é o Bolsonaro. Então você tem essas divisões que são naturais, nada de excepcional. Mas muita gente, ao atacar o neotucano Rodrigo Garcia e apontar o exemplo dos veteranos, gente que apoia o Lula e tal, então usa, claro, esse apoio de tucanos históricos como um reforço de campanha. Mas só que resolvem pintar um PSDB idealizado, romantizado. Basicamente, o discurso é o seguinte: esses veteranos, esses tucanos de primeira hora, muitos deles fundadores do PSDB, eles são democratas, eles têm compromisso com a democracia, com a justiça social. Enquanto que esses novatos, o Dória, que não é um novato, mas entrou para valer na disputa política, tornou-se um político. Aliás, ele mesmo dizia, eu sou de fora da política e tal, venho de fora, né, para mudar. Ele entrou pelas mãos do Alckmin, coisa recente na história, né? Estamos falando de eleição 2016 para prefeito de São Paulo. Mas, nessa romantização, nessa idealização que muitos fazem do PSDB, se esquecem que muitos desses tucanos apoiaram ou até foram ministros no governo que só existiu pela derrubada da Dilma. O Aloysio Nunes, o José Serra. E grande parte do tucanato apoiou para valer o que veio depois do impeachment e o impeachment. Mas agora são idealizados aí porque manifestam esse apoio, não é? Então, devagar. O PSDB tem uma história que já é longa, né? São 34 anos de existência, o partido é de 1988, 34 anos. Mas uma história que foi acumulando contradições, o que é natural. Partidos todos do mundo acumulam contradições. Então não venham com essa idealização, né? Não venham. Se o PT, não só oficialmente, mas na sua alma, aqui uma coisa metafórica, né? A alma de uma entidade, vê o que aconteceu com a Dilma como golpe, não pode agora idealizar quem participou do golpe e do governo golpista. Isso é óbvio. Pode, não. É hora de pragmatismo, tá tudo certo. Hora de pragmatismo, esqueçamos, e é daqui pra frente. Como disse lá o Bolsonaro em relação ao Moro. Normal. Mas sem essa romantização, né? Sem
essa idealização, esse PSDB de capa e espada, né? Idealizado, como se fosse figura de um folhetim. O PSDB, na sua origem, isso tem muito a ver com aquilo que o próprio Fernando Henrique chamava que era o MDB, e a Arena também era, partidos ônibus. Então você tinha pessoas muito diferentes, grupos muito diferentes dentro daqueles dois grandes ônibus. Na Arena, tinha o liberal, doutrinário, Roberto Campos, ao nacionalista estatizante, Aureliano Chaves. No MDB, você tinha comunistas, porque o Partido Comunista estava proibido, né, estava na clandestinidade, e mesmo os comunistas, leninistas, que aliás hoje são raríssimos, né? Abrindo um parêntese aqui, o Lenin, se portador de uma longevidade diluviana, pré-diluviana, a longevidade pré-diluviana, se o Lenin tivesse sido um portador dessa longevidade e estivesse aqui nestes dias, ele que escreveu lá Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, ele veria a esquerda marcusiana, a gente sempre lembra que é de Herbert Marcuse, para não haver confusão aí de marcusiana com marxista. A marcusiana, o Lenin diria que é o movimento mais reacionário da história. O Lenin diria isso. E o Marx chamaria de movimento boêmio pequeno burguês, né? Do lumpesinato. Mas então, os próprios comunistas estavam divididos naquele partido ônibus. Havia os stalinistas e os trotskistas. E quando vem o pluripartidarismo, esses trotskistas saem para fundar o PT, junto com a esquerda católica. A esquerda católica também estava naquele ônibus chamado MDB. O PDT também sai daquele ônibus. Há uma briga pela sigla PTB, Ivete Vargas e Brizola. A Ivete Vargas ganha na justiça o direito de ficar com a sigla PTB. E o Brizola, então, funda o PDT. Foram nascendo partidos daqueles dois ônibus. O PDS, filho da Arena. O PFL, neto da Arena. O DEM, bisneto da Arena. E assim foi. Mas continuou existindo, ao contrário da Arena, continuou existindo o PMDB. Aí vira PMDB porque o Golbery inventou aquele troço de pôr um P ali. Exatamente para tentar diminuir um pouco a força eleitoral do velho MDB, que não existe mais. Só que ali acontece o inesperado, né? Colégio eleitoral, Tancredo vence, Tancredo eleito, Tancredo morre. E o Sarney, que era da Arena, era do outro ônibus. O Tancredo sempre foi do ônibus MDB. O Sarney era do ônibus Arena, e antes era o DN. O Sarney, então, desce do ônibus e entra no novo MDB, que ainda era muito do antigo, naquele acordo para ele ser eleito no colégio eleitoral, contra o Paulo Maluf. Ora, o Sarney, Arena convicto durante todo o governo militar, apenas no final que ele sai, que ele deserta, vem o Plano Cruzado e faz o MDB ter uma eleição formidável em 86. Mas ali quem passa a mandar de fato no MDB, ainda PMDB, era o Quércia. O Quércia virou o grande cacique do PMDB. Eleito governador em São Paulo e tal. E esse pessoal, descontente com a liderança do Quércia, com incompatibilidade, o Quércia enxergava esses caras como, né, intelectuais, chatos, que não entendem os pragmatismos da política e tal. E aí Fernando Henrique,
Richa, Montoro, que tinha uma tradição da democracia cristã, já antes de governo militar. Não, Montoro teve uma trajetória muito interessante. Montoro, Mário Covas, José Serra, eles fazem o PSDB. E como é que vai ser? PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. E o Fernando Henrique contou, décadas depois, falou, muita gente pensa que foi por minha causa, né? Pela minha história de intelectual, de sociólogo, ligado à social-democracia, que por isso virou Partido da Social-Democracia. Falou, não, na verdade a gente queria uma sigla parecida com PMDB, que estava bem na fita eleitoral na época. Depois desandou, né? Já em 89 desandou inteiramente. E aí fizeram o PSDB. Não foi nada em referência aos livros do Fernando Henrique, mas essa história foi a que ficou ali no imaginário de quem se interessa por essas coisas. Bem ou mal, estava lá um partido que se chamava de social-democrata, que chegou ao poder pelas mãos de um MDBista, né, Itamar Franco, que logo depois rompe com o Fernando Henrique. O Itamar Franco, ele tinha um pouco daquele tem governo, sou contra, né? O Carlos Lacerda também tinha isso. Tem governo, sou contra. Era muito legal isso, muito legal. E o Fernando Henrique faz um governo que não tem nada de social-democracia. Alguns cientistas políticos dizem que sim, que ali consolidou-se uma tradição social-democrática. Social-democracia? Cadê o colchão de proteção social? Esse colchonete de palha? Cadê? Então, as contradições vêm de longa data. Mas não surgiram com o Dória. Ou antes com o Aécio. Né? E aí, candidatura Serra contra o Lula, depois dos 2 mandatos do Fernando Henrique. O segundo mandato já foi ali, tanto quanto constrangedor, né? Porque, tudo bem, aprovaram a reeleição. Como aprovaram, já foi constrangedor. A patrola no Congresso já foi constrangedora. Mas o fato de ele aceitar que iria beneficiar-se daquela possibilidade, foi candidato, foi reeleito. Deveria ter deixado por seu sucessor. Mas aí o Serra perde para o Lula, o Alckmin perde para o Lula, o Serra perde para Dilma, o Aécio perde para Dilma, o Aécio, ali uma disputa bem acirrada. E o Fernando Henrique só se enxergou na candidatura do Aécio. Por quê? E não dos seus conterrâneos, Alckmin e Serra. Porque Alckmin e Serra não defenderam o governo Fernando Henrique. Como dizem por aí, o legado. O Serra, ele dizia, não, o Lula é muito bom. Isso em 2010. Precisamos melhorar, precisamos avançar. Em 2002, também foi uma coisa meio constrangedora, porque todo mundo sabia que o Fernando Henrique olhava com simpatia a candidatura do Lula. Vejam vocês. E em 2006, o Alckmin passou uma parte da campanha pregando adesivo de estatal no paletó. E nada de defender o Fernando Henrique. O Aécio fez isso. Defendeu o legado do Fernando Henrique e tal. E o Fernando Henrique sempre foi muito grato ao Aécio por isso. Tanto que ele nunca apoiou a ideia do Dória de expulsar o Aécio do partido. Aí vem todo aquele troço. Esse pessoal vai envelhecendo. O Alckmin passa a ter um peso muito grande como governador. Coloca o Dória na parada. O Dória tenta derrubá-lo 2 anos depois. Torna um ambiente impossível para o Alckmin do PSDB. Traz o Garcia para ser a liderança estadual. Um cara que não tinha história no PSDB. E tudo isso acompanhado de paulada após paulada nas eleições. Bancada insignificante. Não consegue eleger governador, é um ou outro. Na última já foram 3. Vamos ver agora, tem o Eduardo Leite lá. Apequenou-se de maneira notória e notável o PSDB. A reconstrução possível? Sim, claro. É possível.
E outra coisa, nessa história de idealizar, olha o Serra e tal. O Serra, as pessoas falam das contradições, por exemplo. O Serra, ele anunciou voto no Lula e no Tarcísio. E disse que pelos mesmos motivos. Ou seja, a opção. Para o Serra, a opção Bolsonaro é péssima, então ele vai de Lula. E a opção Haddad é péssima, então ele vai de Tarcísio. Foi isso que o Serra anunciou. Então não há idealização possível. Há contradições, há fatos importantes, há participação na luta pela democracia dos mais velhos, né, dos que fundaram o partido. Mas essa idealização bate de frente, ela vai de encontro à realidade. Ela não combina com a realidade, ela se choca com a realidade. É um partido que vai se apequenando. Não é porque surgiram fenômenos eleitorais e o PSDB ficou sem espaço. O PSDB se condenou a esse processo. É reversível? É resgatável? É. Mas isso ainda não começou. Nem o resgate, nem o retorno. O partido continua descendo ladeira abaixo. Ronald.